Olá, seja bem-vindo à Luz na Educação. E hoje eu trouxe um tema um pouco triste, difícil de falar, que é sobre o caso Henri Borel. Eu não tô aqui para julgar, eu acredito que tem pessoas muito qualificadas investigando, indo atrás, e assim eu espero que resolvam isso e que quem foi culpado seja realmente punido. Porque a gente não pode permitir, né, que isso aconteça com as nossas crianças, né? Um menino de apenas 4 anos. É triste demais, gente, é triste demais. Mas se você caiu aqui nesse vídeo, eu quero te ensinar a como você pode proteger o seu filho de uma situação parecida ou igual a essa. E primeiro eu queria. A primeira coisa que eu quero falar pra você é que você conheça seu filho, né? E, nossa, mas meu filho tá em casa todo dia, como é que eu não conheço ele? Não, muitas famílias não conhecem os próprios filhos. Estão em casa, mas a gente acaba criando nossos filhos para ser isso ou aquilo e não o que eles são de verdade, sabe? Talvez esteja meio confuso, mas eu vou explicar melhor. Fica aqui. E são três coisinhas que eu quero falar para você, como você pode proteger seus filhos mesmo desse tipo de situação, desse tipo de violência que pode chegar até a morte. Então, conheça seu filho. Como é que eu conheço meu filho? Como é que eu não conheço meu filho, né? Você deixa seu filho se expressar dentro de casa livremente, falar sobre as opiniões dele, falar o que ele sente, porque normalmente as famílias não deixam. A criança começa a falar que tá, ai, eu tô com raiva, ai, a família já fala, que menina feia? Não pode sentir raiva. E raiva é só um sentimento. Pode sentir sim, todos nós sentimos raiva. Toda relação existe amor, existe raiva, existe ciúme, existe tristeza em todas as relações. Então é natural que a criança sinta raiva. O que não é legal acontecer é uma atitude, né, depois da raiva. E essa atitude pode ser boa ou ruim, mas eu não vou me prolongar nesse vídeo sobre isso. E sim, como você pode proteger o seu filho desse tipo de violência. Você vai começar a deixar seu filho se expor o que ele pensa, falar sobre as coisas, até coisas corriqueiras de casa, pergunta a opinião dele, começa a explorar essa criança que tá ali dentro e que às vezes a gente não enxergou ainda, sabe? Conforme essa criança for tendo espaço dentro de casa, se expressando, entendendo que o que ele fala é importante para a família, que o que ele fala é importante para você, é muito mais fácil dele falar: mamãe, tá acontecendo uma coisa, mamãe, eu preciso conversar, tá? E o segundo que também faz parte aí da gente deixar a criança se expressar dentro do lar, é desconfie. Você conhecendo o seu filho, se realmente conhecendo quem é o seu filho, da forma que ele é, da forma, do jeitinho dele, você vai conseguir pegar no ar as coisas que estão acontecendo. Porque criança, ela é pura, ela é transparente. Então, quando algo incomoda ela, você vai perceber. Por que essa criança não queria entrar dentro de casa? Mano, já tem alguma coisa ali que vai te incomodar. Vai ficar uma pulguinha, sabe? E aí você vai começar a investigar. Claro que você não precisa chegar. Ah, fulano tá te batendo? Ai, fulano tá fazendo maldade com você? Sei lá, não. Mas você pode começar a investigar. Não tá querendo ir ali com um parente, vai, um primo distante. Nossa, toda vez que o meu filho vai ali perto, não quer cumprimentar, né? Porque muitas das vezes a gente até quer obrigar as crianças a cumprimentar quem elas não querem, quem elas nem conhecem, quem elas não têm intimidade. E a gente, não, tem que dar um beijo, porque senão o fulano vai ficar triste. E seu filho, será que ele tá feliz nessa relação? Né? Quanto nós, como adultos, gostamos de ser obrigado a alguma coisa, principalmente a ser legal com alguém que a gente não gosta. É muito importante a gente pensar. E é nesses momentos que a gente tem que fazer esse tipo de reflexão. Se a educação que a gente está dando dentro de casa está preparando nossos filhos para esses tipos de situação, que são tão perigosas e nocivas. Então você começa mesmo a desconfiar. Por que quando determinada pessoa da família chega
E eu sinto uma certa resistência, assim, sabe, no meu filho. Não quer cumprimentar, não quer ficar perto. Nossa, falar que eu vou embora daquele ambiente, quando a pessoa tá ali, ele já chora, quer ir embora comigo. Começa a desconfiar, começa a fazer perguntas. Filha, percebi que quando o tio fulano chegou, você não saiu mais do meu lado. Tá acontecendo alguma coisa? Eu preciso saber de alguma coisa. Eu tô aqui pra te proteger, filho. A minha função é te proteger. E só que se eu não souber, não tem como eu fazer isso. Gente, aqui os passarinhos imperam. Não tem como eu fazer, filho, não tem como eu cuidar, como eu proteger você se você não me falar. Tá acontecendo alguma coisa? Você não quer chegar perto daquele tio? Eu respeito. E toda vez então que aquele tio chegar, você fica do meu lado. Até a criança ter coragem de te contar, né? Claro que não é todos os casos que vai ter uma pessoa agredindo, uma pessoa fazendo uma maldade com a criança, claro. Mas às vezes começa com brincadeiras que a criança não gosta. E uma brincadeira só é legal quando as duas partes gostam. Então a criança tem que estar achando legal. A gente costuma ver muito isso em brincadeira como cosquinha, por exemplo, sabe? O adulto começa a fazer cosquinha, mas tem uma hora que a criança fala chega. E às vezes esse adulto não para. Às vezes esse adulto não respeita o limite da criança, né? E essa é só uma situação. Qualquer outra brincadeira, seja fazendo uma piada com a criança. Quando a criança fala chega, né? Então, desconfie, fique sim com a pulga atrás da orelha, faça perguntas, não deixa pra lá, porque a gente tá falando de uma criança indefesa. Nós, como adultos, sabemos como nos defender, a criança não, tá? E a terceira coisa que eu queria trazer aqui pra vocês é: mude hoje a sua relação com seu filho. O que isso tem a ver? Tem a ver com tudo. Tem a ver que você tratando seu filho com respeito, ele vai procurar relações que tratem ele com o mesmo respeito. Ele não vai achar normal, por exemplo, chegar num lugar e as pessoas maltratarem ele. As pessoas não respeitarem a opinião dele. As pessoas bater nele. Ele não vai aceitar. Porque ele sabe como é ser tratado com respeito. E ele não vai permitir, ou ele não vai ficar no mesmo ambiente, ou ele vai correr e vai avisar pra você. Mas tudo tá atrelado à relação que ele tem com você. Quando essa relação em casa é boa, ele procura fora relações boas. Quando essa relação em casa é fragilizada, ele procura fora relações fragilizadas. É um pouco pesado de falar isso, é um pouco difícil de falar isso, de entender, de compreender isso? É. Mas lembra que a gente está falando de crianças indefesas. E somos nós que temos que protegê-los. Até que eles tenham maturidade para fazer isso por si só. Porque, por enquanto, eles não vão ter, né? Uma criança de 4 anos não vai saber se defender sozinha. Não vai saber ligar para a polícia e falar: eu tô sofrendo agressão pelo fulano. Não vai saber. Então somos nós que temos que cuidar. Somos nós que temos que ficar ali mesmo, loucona, igual mãe loucona. Oxi. Vou ficar mesmo, minha filha, né? Então, quanto mais você cuidar dessa sua relação, num educar com respeito, com empatia, ouvir a criança, né? Usar aquela escuta empática, ouvir o que ela tem pra falar, ela acostuma com essa boa relação. Se ela tiver um pai, uma mãe que bate, seria normal. Se o padrasto batesse, por exemplo, né? Eu não tô julgando, eu não sei se essa é a situação. Lá, eu tô falando como você pode proteger o seu filho, tá? Lá, infelizmente, o pior já aconteceu. Deixa pros juízes, as pessoas que estão ali qualificadas pra julgar, tá, gente? Aqui eu tô ensinando você, que tá aí desse lado, pra tentar ajudar o seu filho, pra proteger o seu filho. Se você trata seu filho com ameaças, com chantagem, vai ser normal ele procurar em outras relações pessoas da mesma forma. Porque ele não vai se sentir ofendido, nem desrespeitado. Para ele vai ser normal. E isso, estamos falando de criança, mas conforme ele for crescendo, ela for crescendo, ela vai procurar relacionamentos abusivos. Ele vai procurar relacionamentos abusivos.
né? Em todo tipo de relação. Então isso é muito importante, que desde já a gente comece a abrir os olhos, porque a gente tá numa sociedade que a criança faz uma arte e todo mundo fala, meu, dá uma surra. Eu duvido que uma surra bem dada não dê jeito. Mas é sobre o seu filho que a gente tá falando, né? E a gente sabe todos os prejuízos disso. Então se você ficou até o final desse vídeo, já se inscreve no canal. Assiste aí, tem muitos vídeos aqui no Luiz Educação, muitos vídeos sobre educação, para que você comece a mudar a relação com seu filho hoje. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha. A gente precisa proteger nossas crianças, né? As minhas, as suas. E é por isso que eu fiz esse vídeo, tá bom? Um beijo e tchau.